Você acaba de limpar a casa, passou pano em tudo, usou um monte de produto, gastou a tarde inteira. E quando chega a noite, a casa já parece suja de novo. Ou então, você olha para um cantinho e pensa, mas eu acabei de limpar isso. Sabe o que está acontecendo? Não é que você é desleixada, não é falta de esforço. E não é que sua casa é pequenininha ou grande demais. É que ninguém nunca te ensinou o jeito certo de limpar. A gente aprende a limpar a casa do mesmo jeito que aprende muita coisa na vida, vendo os outros fazerem. E às vezes, os outros também estavam fazendo errado. E o pior, a gente não sabe que está fazendo errado. Continua repetindo o mesmo ciclo, gastando energia, gastando produto, gastando dinheiro e sem ter o resultado que esperava. Parece que a limpeza nunca termina, que não tem fim, que é uma batalha diária que você nunca vence de verdade. Hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns que a gente comete na faxina e as dicas simples, sem enrolação, que vão mudar completamente a forma como você cuida da sua casa. Pode ser que você já saiba uma ou duas coisas, mas aposto que tem pelo menos uma aqui que vai fazer você pensar. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Fica até o final porque a última dica é uma das que mais geram dúvida e todo mundo faz errado sem perceber. Já adianto. Tem a ver com cheiro. E vai te surpreender. A gente fala de minimalismo de um jeito real, sem aquela coisa de morar numa casinha branca com 2 objetos no mundo inteiro. Minimalismo aqui é sobre ter só o que faz sentido, viver com mais leveza e passar menos tempo sofrendo com as coisas que precisam ser feitas, incluindo a faxina. Porque cá entre nós, faxina pesa, não só no corpo, mas na cabeça. Aquele pensamento que fica martelando durante a semana toda. Preciso limpar a casa, preciso limpar a casa. E quando a gente finalmente vai fazer, sai exausta e ainda assim sente que não ficou como devia. Isso é muito comum. E hoje a gente vai entender o porquê e, mais importante, o que fazer diferente. Ao longo desse vídeo, eu vou te apresentar os pilares da faxina que realmente funciona. Menos produto, mais ordem, menos esforço e muito mais resultado. Tudo isso com a linguagem do dia a dia, sem complicação, sem fórmula mágica, sem produto milagroso. Só o básico que ninguém nunca sentou para te explicar direito. E olha, se você se identificou com o começo desse vídeo, com aquela sensação de que limpa e não fica limpo, eu quero que você saiba que não é culpa sua. A gente simplesmente não aprendeu. E daqui para frente, isso vai mudar. Com quem você aprendeu a limpar? A primeira pergunta que eu quero te fazer é simples. Com quem você aprendeu a limpar a sua casa? A maioria das pessoas vai responder, com minha mãe, com minha avó, com quem morava junto. E tudo bem, foi assim para quase todo mundo. O problema é que a sua mãe aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, e assim vai. Um jeito de limpar que foi sendo passado de geração em geração, sem ninguém questionar se aquilo é o mais eficiente, o mais saudável, ou o que preserva melhor os móveis e as superfícies da casa. E aí você cresce achando que sabe limpar porque viu a vida toda. Mas será que sabe mesmo? Ou você está repetindo hábitos que nunca foram os mais corretos? Pensa bem, você aprendeu a cozinhar com alguém da família, mas provavelmente ao longo da vida foi buscando receitas melhores, técnicas novas, jeitos diferentes de preparar o alimento. Com a limpeza, a gente raramente faz isso. A gente simplesmente repete o que viu em casa e pronto. Eu me fiz essa pergunta faz um tempo. Comecei a observar o que eu fazia na faxina. Pesquisei, conversei com profissionais da limpeza, assisti a muito conteúdo de quem realmente entende do assunto. E cara, descobri que eu errava em várias coisas que eu tinha certeza que estava fazendo certo. Então não tem vergonha nenhuma em admitir isso. Faz parte do processo. Existe uma técnica certa, existe uma ordem, existe uma forma mais eficiente. A gente só nunca foi apresentada a isso.
A boa notícia é que mudar hábito de limpeza é mais fácil do que parece. E o resultado você vê rápido. O erro dos produtos. Mas não é melhor. Vou começar por um dos erros que eu mais vejo e que eu mesma já cometi muito. Usar um monte de produto diferente na casa, como se quantidade fosse sinônimo de limpeza. Você entra no corredor de limpeza do mercado e sai de lá com um carrinho cheio. Tem produto para banheiro, produto para cozinha, produto para chão, para vidro, para granito, para madeira, produto multiuso, produto tira-mancha, produto cheiroso, produto que espuma muito. E quando você vai usar, mistura um com o outro, achando que vai ficar mais limpo. Não vai. Na maioria das vezes, o contrário acontece. Um produto neutraliza o outro e você não está limpando nada. Ou pior, você mistura produtos que reagem quimicamente e isso pode ser perigoso para a sua saúde. Você gasta dinheiro, usa energia, sente cheiro forte e, no final, o resultado é o mesmo, ou pior, do que se tivesse usado só um produto adequado. Isso é mais comum do que parece. Um exemplo clássico e muito perigoso: misturar água sanitária com outro produto de limpeza ácido no banheiro. O cheiro sobe, dá tontura, pode causar irritação nos pulmões. Pode ser uma intoxicação séria. Não é exagero, é química mesmo. E a gente faz isso sem saber porque nunca ninguém explicou que esses produtos não podem ser combinados. A regra de ouro é: use menos produtos, mas use certo. Um produto bom, na função certa, na diluição correta, faz muito mais do que 5 produtos misturados sem critério nenhum. E não é sobre gastar mais, é sobre entender o que você está usando. Outra coisa que pouca gente faz: ler o rótulo do produto. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes você olhou de verdade para a embalagem do produto que usa todo dia? Tem concentração correta, tem modo de usar, tem superfície recomendada, tem aviso de incompatibilidade? Um produto que precisa ser diluído, se você usar puro, pode danificar o piso ou a bancada. Se você diluir demais, perde completamente o efeito de limpeza. A embalagem tem a resposta: só precisamos parar para ler. A dica prática é: escolha um número pequeno de produtos que funcionem para sua realidade. Cada casa é diferente. Quem mora no interior pode precisar de produto mais pesado que quem mora em apartamento no centro. Quem tem pet tem necessidades diferentes de quem não tem. Pensa na sua casa, na sua rotina e escolhe os produtos que fazem sentido para você. Sem exagero. A limpeza começa antes da faxina. Agora eu vou falar de algo que parece que não tem nada a ver com limpeza, mas tem absolutamente tudo a ver. A quantidade de coisas que você tem dentro da sua casa. Tenta imaginar 2 casas. A primeira é cheia de coisas. Porta-retratos em todo lugar, bibelôs em cima de cada superfície. Pilhas de objetos que você não usa, mas não quer jogar fora. Móveis encostados uns nos outros, sem espaço para respirar. A segunda é mais vazia, com só o que realmente se usa, com espaço entre os móveis, sem excessos acumulados nos cantos. Qual das duas você acha mais fácil de limpar? A resposta é óbvia. Mas a pergunta de verdade é: qual das 2 casas se parece mais com a sua? Quando a casa está cheia, a limpeza se torna um exercício de paciência infinita. Você precisa mover objeto por objeto, limpar por baixo de tudo, voltar objeto por objeto para o lugar. No final, você está cansada. E a sensação é que não adiantou muito porque já está tudo bagunçado de novo em questão de dias. É frustrante. E a frustração faz a gente procrastinar cada vez mais. O desapego não é sobre ter uma casa fria, sem personalidade, sem memória afetiva. É sobre decidir conscientemente o que merece ficar no seu espaço. Cada coisa que sai da sua casa é uma coisa a menos para limpar, organizar, mover, guardar, quebrar a cabeça na hora da faxina. E isso não precisa acontecer de uma vez. Vai aos poucos. Pega um cômodo por semana, um armário por mês, vai olhando para cada coisa e perguntando:
Isso tem utilidade real aqui? Isso traz alegria? Ou isso está aqui só porque eu nunca parei para tirar? Antes de pensar em técnica de limpeza, pense em quanto você pode tirar de dentro da sua casa que não precisa estar lá. Esse é o primeiro passo real para uma casa mais limpa e mais fácil de manter. A ordem certa, de cima para baixo, sempre. Aqui vem uma dica que parece tão simples que dá até vontade de rir, mas que tanta gente ignora no dia a dia. Existe uma ordem certa para limpar. E quando você ignora essa ordem, você literalmente dobra o trabalho sem perceber. O princípio é esse, sempre de cima para baixo. Primeiro você limpa as superfícies altas, depois vai descendo até chegar ao chão. Por quê? Porque a sujeira cai. A poeira que você tira da estante vai para cima da mesa. A poeira da mesa vai para o chão. Se você lavar o chão primeiro e depois tirar a poeira dos móveis, vai sujar o chão que você acabou de limpar e vai precisar fazer tudo de novo. Parece tão lógico quando a gente fala assim, né? Mas na prática, muita gente começa passando o rodo, passa o pano no chão e aí vai tirar o pó dos móveis. Resultado: o chão que estava limpo fica com pó de novo. E aí você não entende porque a sensação é que nunca fica limpo de verdade. Então, a sequência básica é poeira nos móveis e superfícies altas primeiro, depois bancadas e superfícies intermediárias. E por último, o chão. Sempre nessa ordem. Todo cômodo, toda semana. Outro detalhe importante que a gente ignora. Preste atenção no estado do pano ou esponja que você está usando. Um pano sujo não limpa, só redistribui a sujeira de um lugar para o outro. É aquela situação clássica de passar pano e parecer que ficou mais sujo do que antes. Troque o pano ou enxague com frequência durante a limpeza, especialmente quando estiver passando de um cômodo para outro. E olha, falando nisso, você não precisa limpar todos os cômodos com o mesmo pano. Ter panos separados por área da casa, um para a cozinha, um para o banheiro, um para o restante, é higiene básica. O pano que você usou para limpar o vaso sanitário não deveria estar na sua bancada da cozinha depois. Isso vai além de técnica de limpeza. É uma questão de saúde, de cima para baixo. Superfícies antes do chão. Pano limpo sempre. Esse é o básico. Parte 5. Faxina não é maratona. Agora vamos falar de algo que muita gente sofre na pele. Inclusive eu sofri por muitos anos. A crença de que faxina é aquele dia todo dedicado a limpar tudo de uma vez só. Sábado chegou. Todo mundo sai de casa ou vai para um canto. Você amarra o cabelo, pega o pano, o balde, o rodo e começa às 8 da manhã. Só para quando está tudo impecável, que às vezes é no final da tarde, às vezes passa. Você está exausta, com dor nas costas, de mau humor porque virou o fim de semana inteiro limpando. A casa ficou limpa, mas você pagou um preço alto por isso. E na semana que vem, na outra, no próximo sábado, é a mesma história de novo. Isso é um modelo de limpeza que a gente herdou. Faz décadas que o sábado é o dia sagrado da faxina. E por mais que a vida tenha mudado, a gente trabalha mais, tem menos tempo, mais compromissos. O modelo não mudou. A gente ainda tenta comprimir tudo num único dia. Esse modelo não é sustentável. Você não consegue manter a constância porque é pesado demais. E quando é pesado demais, a tendência natural é procrastinar, evitar, ir empurrando com a barriga até que a casa está num estado que só uma maratona de sábado resolve. A virada acontece quando você entende que manter a casa limpa é mais sobre constância do que sobre esforço concentrado. Um pouquinho todo dia faz muito mais diferença do que um monte uma vez na semana. Por exemplo, se você passa um pano rápido na pia do banheiro todo dia de manhã, ela nunca acumula aquela sujeira que demora horas para tirar. 5 minutos por dia eliminam 1 hora de esforço na cesta. Se você lava a louça depois de cada refeição, em vez de deixar acumular, o processo leva poucos minutos. Se você varre o chão da cozinha rapidinho antes de dormir,
Não precisa ficar horas esfregando no sábado. A ideia é dividir a faxina em pequenas tarefas ao longo da semana. Cada dia você cuida de um cômodo ou de uma tarefa específica. Segunda é banheiro, terça é cozinha, quarta é sala e por aí vai. Você não precisa fazer tudo de uma vez para sua casa estar limpa. Você precisa fazer um pouco, sempre. Quando eu mudei minha rotina para esse modelo, percebi que eu tinha muito mais tempo livre no final de semana. E a casa estava mais limpa do que quando eu fazia tudo no sábado. Foi uma revelação real. Tão simples, mas tão diferente do que eu aprendi. Cheiro não é limpeza. Esse aqui é um dos pontos que mais me surpreendeu quando eu parei para pensar. E que mais gera discussão quando eu falo por aqui. Cheiro não é limpeza. Sabe aqueles produtos cheirosos, os aromatizadores de ambiente, aquelas coisas que você passa no chão e a casa fica com aquele cheiro gostoso, aquela sensação de limpo? Pois é, a maioria deles não limpa, eles perfumam, são coisas completamente diferentes. Você pode ter uma casa que cheira lindamente bem e que está cheia de bactérias, poeira e sujeira que você simplesmente não vê. O cheiro bom engana. A gente associa cheiro agradável com limpeza, porque foi assim que fomos condicionadas, inclusive e muito por causa da propaganda de produto. Aquele comercial que mostra a mãe passando um produto e a casa ficando reluzente e cheirosa. Pura estratégia de marketing. O cheiro é o que você sente. A limpeza é outra coisa. Isso não significa que você não pode usar produto cheiroso. Pode e fica ótimo, mas a ordem importa muito. Primeiro você limpa de verdade, com o produto adequado para cada superfície, que realmente remove a sujeira e elimina bactérias. Depois, se quiser, finaliza com algo que deixa um cheirinho agradável no ambiente. O cheiro é o acabamento, o toque final, não é a limpeza em si. Então, quando você for avaliar se sua casa está limpa, não confie só no nariz. Olhe de perto, passe o dedo na superfície. Veja se está realmente livre de gordura, de poeira, de sujeira visível. Cheiro é consequência de um processo, não é garantia de que o processo aconteceu. Dicas rápidas que fazem diferença no dia a dia. Além de tudo que a gente já falou, tem algumas dicas práticas que eu aplico aqui em casa e que fizeram diferença real na minha rotina de limpeza. Vou te passar de forma direta. Primeira dica: cuide das sujeiras frescas. Sujeira nova sai fácil. Sujeira velha dá trabalho. Aquela mancha de molho que caiu no fogão agora vai sair com um paninho úmido em 2 segundos. A mesma mancha deixada para a semana que vem vai precisar de produto específico, esforço e paciência. O hábito de limpar na hora em que acontece é um dos mais poderosos que existe. Cultiva esse hábito. Segunda dica: não deixe acumular. Isso vale para louça, para roupa suja, para bagunça em cima das superfícies, para lixo que poderia ter ido para o lugar agora. Quando você deixa acumular, a tarefa vira um monstro que te paralisa. Quando você cuida aos poucos, é sempre gerenciável. Uma louça é nada. Uma pilha de 2 dias de louça é outra história. Terceira dica: organize antes de limpar. Não adianta tentar passar pano numa superfície que está cheia de coisa em cima. Antes de limpar, você coloca o que é para guardar no lugar, retira o que está no caminho, organiza o que pode ser organizado. Aí você limpa. Vai muito mais rápido e o resultado é muito melhor. Não tente limpar e organizar ao mesmo tempo. Separa as 2 ações. Quarta dica: evite exagerar na água. Aquela ideia antiga de que limpar bem é tacar água pela casa toda ficou no passado e precisa ficar. Hoje, boa parte dos móveis e revestimentos que a gente tem em casa simplesmente não suporta excesso de umidade. Porta de MDF, móveis planejados, rodapé de espuma, piso laminado, água em excesso deteriora, incha, descola, arruína. Use pano úmido e bem torcido, não encharcado.
Menos água, mais vida útil dos seus móveis. Quinta dica: crie uma rotina que caiba na sua vida real. Não adianta copiar a rotina de ninguém se ela não funciona para sua realidade. Você mora sozinha ou tem família grande? Trabalha em casa ou fora o dia todo? Tem filhos pequenos, cachorro, gato? Todos esses fatores influenciam diretamente o que precisa ser limpo, com que frequência e com que produtos. Pensa na sua vida, pensa no que é viável para você. Começa pequeno e vai ajustando conforme percebe o que traz resultado de verdade. A gente chegou no final e eu espero de verdade que esse conteúdo tenha feito alguma diferença para você. Não precisa aplicar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa, uma dica, a que mais fez sentido para você agora. E começa por ela. Só isso já vai mudar algo na sua rotina. Eu acredito muito que a vida fica mais leve quando a gente para de fazer as coisas no piloto automático e começa a questionar. Será que tem um jeito melhor de fazer isso? Na maioria das vezes tem. E com a faxina não é diferente. Menos produtos, na ordem certa, com constância e sem exagero de água e de esforço concentrado. Isso é o básico que ninguém te ensinou. E agora você sabe. A partir de hoje, a faxina da sua casa nunca vai ser a mesma. Esse é o começo de uma série de conteúdos sobre limpeza que vou trazer por aqui, com dicas cada vez mais práticas e que vêm de quem realmente entende do assunto. Tem muito conteúdo bom vindo por aí, então fica de olho no canal. E lembra, o minimalismo não é sobre ter pouco, é sobre ter o suficiente. O suficiente de coisas, o suficiente de produto, o suficiente de esforço, para você ter mais tempo, mais energia e mais leveza para viver a sua vida de verdade. Agora eu quero muito saber de você. Qual dessas dicas te surpreendeu mais? Ou tem algum hábito de limpeza que você aprendeu com sua mãe ou avó e nunca questionou, e que talvez agora você vai rever? Me conta aqui nos comentários. Adoro ler cada mensagem de vocês. E às vezes a melhor dica do vídeo vem de quem está do outro lado da tela. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas que precisam dessas dicas simples que fazem diferença real. E se você ainda não está inscrita, inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos dessa série. Até o próximo vídeo. Cuida de você e da sua casa, com leveza, com constância e sem se cobrar demais.